Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, não importa o horário, mais um episódio do Relacionando, o podcast que você sabe, foca em gente. Gostar de gente é um negócio tão complicado. E eu já dizia na palestra Como Gostar de Gente Apesar das Pessoas, que tem jeito para isso. Eu só não sabia que tinha um jeito gamificado para fazer isso. Hoje eu tô aqui com Maria Alice Mello, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, Imagina, Felipe. eu que agradeço você ter topado participar. Quando eu bati o olho no seu Instagram, olhei a tua ideia, falei, cara, como que eu não tinha visto isso antes? Não, talvez tenha outras pessoas, e eu acho até que provavelmente eu já esbarrei em alguns outros autores de ideias como a sua. Mas, cara, que é uma coisa muito bacana para fazer as pessoas realmente toparem o desafio de desenvolver algo que talvez elas não tenham, como um jogo, como se divertindo, como dando risada, né? E aí a pergunta que eu quero fazer para você logo de cara, pra gente já ir com os dois pés no peito, é: se as relações humanas, então, são um jogo, quem é o chefão final dessa empreitada aí? Que isso? Vai começar assim? Olha, eu acho que as relações humanas não são um jogo, mas mais uma dança. Porque a gente dá um passo, o outro dá um passo, e se o passo dá certo, a gente dança, a gente caminha junto, a gente vai fazendo aquilo. Mas não tem isso de... Igual, esse jogo que eu criei. Na maioria das vezes a gente não fala que é um jogo, mas uma ferramenta de conexão. Ok. Porque um jogo tem o vencedor. E quando a gente fala de relação humana, não existe vencedor. Existem quem é mais vulnerável, se entrega mais e conhece mais as pessoas. Melhora a relação. Então, eu acho que quando a gente fala jogo, por muitas vezes eu fui até numa feira de jogos agora apresentar o meu jogo. Eu conheci o Henrico, é um grande desenvolvedor de jogos. E ele até falou assim, vamos criar mais um jogo mais gamificado, pra ver quem vai ganhar. Porque não era essa a parte do jogo. Porque não existe um ganhador. O jogo termina, depois eu vou te contar, com uma pergunta final. Ok. Só que é uma pergunta final que todo mundo ganha. Muito bem. Que é na vida, assim, também, né? As relações. Não existe um vencedor. Sempre a gente vai ter alguma coisa, agregar alguma coisa com a conversa com o outro e sempre ganhar algo em troca. Então, sempre todo mundo, se for vulnerável, se abrir, vai sair ganhando. Mas você precisa ser vulnerável. Até porque se você tiver um vencedor e um perdedor, o que você tá fazendo é incentivando muito mais as tretas e os conflitos do que realmente a paz e o convívio e a tolerância. E a gente acha que também a gente nunca consegue ganhar nada nessa troca de relação. Porque sempre que eu vou estar conversando com você, eu vou querer ganhar algo com isso. Não algo que você tem me oferecer. Então sempre é uma disputa, e não é. Mesmo que eu vou conversar com uma pessoa que eu nunca ouvi falar, eu vou receber algo dessa pessoa, eu vou aprender algo. Então isso que é muito importante, saber que essa dança, essa troca entre pessoas, sempre a gente ganha. Sempre que a gente se conecta, a gente tá ganhando alguma coisa. Uma dança, cara, eu não tinha pensado nisso, mas se alguém pisar no pé do outro, por exemplo, sai perdendo, né? Ou que empatia! A gente fala, caramba, eu sou atrapalhado, eu também! Olha só, que bacana, né? Eu realmente não tinha pensado dessa forma. Tá vendo só o que vem por aí? Então, o que eu quero dizer pra você é o seguinte: se você ainda não se inscreveu para participar da lista de seguidores do Relacionando, faz isso agora. Ajuda a gente a fazer com que o projeto decole cada vez mais, se solidifique cada vez mais. Tem um botãozinho aqui, ó, inscrever. E compartilha também esse episódio com quem você acha que se interessa por comportamento, cultura, comunicação interna, gestão de pessoas, recursos humanos, jogos. Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou apresentador do melhor podcast corporativo focado em gente. E por isso, eu quero a sua atenção. Toda segunda-feira a gente vai trazer pessoas aqui que estão dispostas a trocar com a gente, estão dispostas a fazer um pouquinho a mais para esse mundão corporativo ficar mais humanizado. Então vamos lá, vem junto comigo. Muito bem. Então, Maria Alice Mello, dando uma boa pesquisada ali no seu Instagram, no seu LinkedIn, eu entendi que você tem algumas fases da sua vida, mas que todas elas têm uma coisa em comum,
tem gente no meio do caminho. Conexão, Tem essa coisa da exatamente. conexão, né? Aqui, a gente normalmente, ao invés de ficar lendo a mini bio da pessoa, a gente tende a colocar na tela a sua rede social que normalmente te define. Eita. E esse daqui é o seu Instagram. Eu tenho aqui o Maria Alice Melo. E você coloca ali dicas, ideias, experiências e o projeto Conectar. Antes do projeto Conectar surgir, e aí eu olhando lá algumas outras redes suas, você chegou a passar por algumas etapas como CX, CX, não é isso? Uhum. Que até hoje eu não sei o significado. Customer Experience. Experience, ok. E também trabalhando junto com a experiência Disney. Sim, né? ainda trabalho com isso Eu também. quero saber dessas duas etapas antes da gente entrar aqui, e aí depois então o Lucas volta com essa tela, por favor. Como é que foi pra você estar no universo Disney e que todo mundo que normalmente entra em contato com esse universo diz que se transforma, vira outra pessoa, ali é o D1, o Disney 1, né? Você passa a ter o entendimento da fórmula mágica da Disney. Conta pra gente como é que foi isso. Eu participei do ICP, que é o International College Program, que eles pegam alunos de faculdades do mundo inteiro para ter esse tempo de experiência na Disney trabalhando lá. E é um processo seletivo extenso. Na minha época, eu fiz em 2017, foram 6 meses de processo seletivo com fases, a entrevista. E aí eu consegui trabalhar na Disney. E lá, eu trabalhei no Magic Kingdom, você conhece? Sim. É o parque principal do castelo. E foi muito interessante porque desde o primeiro momento que foi feita a entrevista, aonde foi a entrevista, eu comecei a olhar para aquilo diferente. Eu falei, gente, mas eu já tô apaixonada pela empresa. Eu trabalharia aqui de graça? Eu preciso dessa experiência. Como eles conseguiram encantar tanto para fazer algo, você pagar para ir em outro lugar, trabalhar em outro lugar, porque você paga para fazer isso. Você paga porque é um projeto de intercâmbio, é isso? Isso, você paga por onde você vai morar lá, você ganha um salário, Tá. mas você também faz um investimento. E era algo tão mágico, desde o primeiro contato que eu tive, que eu falei, que incrível. E eu comecei a anotar todos esses mapas desses pontos de interação. Não conhecia nada do mapeamento da jornada do cliente, ou do consumidor, ou do funcionário, mas eu fiquei encantada. Minha mãe tem lojas e eu achei incrível essa forma de seleção deles. Então eu comecei a mapear para passar para minha mãe, para passar para as pessoas esse conhecimento. Então, desde o momento que foi enviada a entrevista, a forma que foi enviado o e-mail, onde foi feita a entrevista, o que eles ofereciam, quando a gente chegava lá, o onboarding, como que era. E cada vez era muita, muita informação. E eu conversava com meus amigos, eu falei, nossa, que legal, você viu que foi intencional fazer isso? Eles, não, eu não percebi. Eu falei, nossa, mas é isso. Então, eram muitas coisas. Por exemplo, quando a gente chega lá, todo mundo que vai trabalhar na Disney participa da Disney University. Ok. É uma universidade que você precisa fazer. Desde o cargo de limpar o banheiro, ao cargo de gerenciar as operações X, você passa pelo mesmo treinamento. Você fica 3 dias na Universidade da Disney tendo um treinamento geral, que é sobre a empresa, sobre a cultura da empresa, sobre a história da Disney, sobre o cliente, sobre eram 4 keys, que são 5 chaves, agora são 5 keys, as 5 chaves do sucesso da Disney. Então, é um treinamento que todo mundo que tá na Disney, que você olha lá, teve esse treinamento. A gente pode saber quais são as 4 keys? Ou... As 5 chaves... são 5 agora, né? são 5. A primeira é segurança, que é a segurança em primeiro lugar. Imagino e elas que estão em ordem. Imagino que segurança da galera que tá no A parque. segurança de tudo. De todos. Do próprio funcionário, alimentícia, qualquer tipo de segurança. Segurança sempre vem em primeiro lugar. Bacana. Quando você pensa na segurança, você faz atividades que vão promover a segurança, você pode focar em outras coisas. Depois de segurança vem o mais importante, que é o que eles falam desse atendimento de excelência, que é a cortesia. Cortesia. Isso, que é esse momento uau, de fazer a pessoa fazer algo ser diferente. Isso. Depois da cortesia vem o show, que é... Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre essas terminologias que eles usam e por que usa o show. Tá. Depois a eficiência. E agora a última, que é a inclusão. Então, por exemplo, eficiência, fazer as coisas rápido, da melhor forma e ser mais rápido.
tá entre os últimos, porque o foco deles não é fazer as coisas rápidas. Não é na parte produtiva da coisa. Produtividade vai pro É fim. encantar primeiro, é tornar aquele momento mágico, fazer aquela interação, cada ponto de contato ser especial e depois fazer aquilo ser rápido. Bacana. E aí a inclusão que no final das contas, pelo que eu vi, surge agora, no final, Sim. é difícil de se acreditar que a própria Disney não estava olhando para a inclusão até pouco tempo atrás. Não, eles estavam olhando sim, só Não, que olhando agora... assim, com essa importância toda de fazer parte Sim, dos valores sim, oficiais da... Sim, os valores mais importantes. Então, desde a inclusão, porque a gente recebe, quando a Disney, os parques um todo recebem pessoas do mundo inteiro. Então, são culturas muito diferentes, são formas de pensar muito diferentes, funcionários de países muito diferentes. Então, promover a inclusão entre pessoas diferentes e trabalhar isso antes que algo aconteça é muito importante, porque a gente está preparado para receber qualquer tipo de gente, qualquer cultura e respeitar ela. Entendi. Então, é muito legal, por exemplo, até a gente aponta só com 2 dedos. Que em algumas culturas, apontar com um é um sinal ofensivo. Olha como o só. nosso dedo do meio. Então, o Walt Disney pensou nisso, pra até nesse ponto de, onde é o banheiro? O banheiro é por ali. Como recebe gente do mundo inteiro, que não ofender maravilhoso. essas pessoas. Que maravilhoso. É nesse lugar que eu acho que mora o verdadeiro esforço em você querer lidar da melhor forma possível com pessoas. Porque você se dar ao trabalho de botar um dedo a mais para você poder apontar, porque vai que, e é um vai que, porque pode ser que ninguém ali se ofenda com aquilo, vai que tem alguém ali, uma pessoa, que vai se ofender porque você usou um dedo só. Olha que louco isso. Isso é o foco no cliente. E é um esforço que você vai fazer, porque você fala, cara, eu poderia não fazer. Eu poderia ficar um ano aqui apontando com a mão e não vai aparecer ninguém aqui que vai se ofender. Mas pode aparecer. E você vai passar um ano fazendo assim, porque vai que... Adoro essas coisas. Muito bom. É e muito você legal. fez parte de uma universidade, mas depois, pra poder ir a campo... Eu tenho um treinamento específico da minha área. E nesse treinamento, ele é muito interessante. Porque, igual que a gente vai falar mais na frente, quando você gamifica o treinamento, a seleção, tudo fica mais leve, porque a gente tá jogando. E jogando, a gente consegue falar de coisas de uma forma mais leve, mais divertida, sem alguém tá julgando, porque você não tá fazendo uma prova, você tá jogando. Você tá se divertindo. E você consegue soltar coisas e falar de algo que você não falaria, e sem aquele viés de, ele tá me julgando. Não, a gente quer descobrir quem você é. Como que é você jogando esse jogo? Como é você respondendo essa pergunta? Então é muito legal, porque não é alguém fazendo algo. É uma ferramenta que vai estar intermediando aquilo e trazendo a leveza para aquele momento. Por isso que é tão importante essas ferramentas. Igual o jogo de perguntas. Não sou eu que tô fazendo essa pergunta para você, é a carta. É a carta. Então, tira essa barreira de, deixa eu fazer uma pergunta aqui que pode comprometer algo. Não. O jogo tá perguntando, e é leve. Tem a fase 1, tem a fase 2, tem os desafios. Se você não quiser responder, você pode pular. E o que acontece quando pula? Tudo é muito bem pensado. Então, essas ferramentas, a forma de gamificação, é muito legal para quando a gente quer passar uma mensagem, quer passar um treinamento extenso e pensar qual vai ser a forma mais fácil, que vai fixar mais na cabeça de alguém e da melhor forma. Então, aí que entra os jogos. Porque você consegue aprender melhor e mais fácil quando você tá jogando. E na Disney tinha isso também no treinamento. O Mickey aparecia pra falar das 5 chaves. A gente tinha várias interações. Ele pedia pra responder alguma coisa e dava um leve brinde. São esses pontinhos de gamificação, que é trazer esse design dos jogos pra passar uma mensagem, pra passar uma informação, que faz tudo ser mais leve, dinâmico, e você captar melhor aquela informação, se ficar mais vulnerável pra responder. Cara, a Disney, eu tenho um fascínio muito grande pela Disney ter virado um sinônimo de encantamento, porque
Quando você fala de encantamento, experiência, etc., você não pensa em qualquer outra empresa, você pensa na Disney. Sim. Palestrantes, escritores que vão falar sobre encantamento, vão falar sobre a Disney, né? É óbvio que o Mickey não deve ser uma pessoa só, deve ser várias pessoas que botam a cabeça do Mickey e vão lá, mas é o Mickey é uma pessoa só. Mas isso o é muito Mickey legal, sabia? uma... Até pros funcionários. O Mickey é uma pessoa só. Ah, é? É passado pra gente. Muita gente fala, Marilis, você trabalhou na Disney, perdeu a magia. Não, E não. Não, Todo funcionário não vê o Mickey. O Mickey é uma pessoa só. A gente vê outras pessoas andando por aí. Eu tava almoçando, eu vi a Bela ali, a princesa Aurora. Mas aí elas não tem como fingir que são outras pessoas, porque não é uma cabeça Mas gigante. até dos cabeção, a gente via outras pessoas. Mas até como é importante, eles focam muito no funcionário, que é a magia do Mickey, que tem todo aquele simbolismo, que é o nosso chefe, que faz esse momento uau, ele é o Mickey. Sim. Ele não aparece pra gente. Não, então é isso que eu tô falando. É igual você ir na Maurício de Souza. Você vai ver a Mônica, o Cascão, o Cebolinha e a Magali, né, de cabeção e tudo mais, mas você embarca naquilo. Não é qualquer uma pessoa que tá vestindo aquilo. Sim. É a turma da Mickey, Mônica que tá ali. Ponto final. Então, Mickey, pra mim, é isso. Tipo, você olha pra ele, você embarca, aquele é o Mickey e é isso. Sim. Né? Não importa se tem alguém vestindo aquilo ali, não, é o Mickey. Então, acho que isso é uma coisa muito incrível, né? E aí, esse tempo que você passou na Disney fez você se apaixonar por essa coisa da experiência, do encantar pessoas, tanto que você disse que a sua mãe herdou aí alguns bons aprendizados muita aí. gente. Muita gente? Sim, depois eu comecei a dar esses treinamentos de atendimento ao cliente, de consultoria, de experiência ao cliente. Bacana. Como é que você chegou na parte do treinamento? Começou pela internet mesmo. Como no começo, quando eu trabalhei na Disney, eu começava a dar essas dicas de como a Disney fazia pra encantar. Boa. Então, aqui nesse ponto, olha o que a Disney faz. A Disney faz isso, isso, isso. Por que ela faz isso, isso, isso? Quando você vê uma lixeira X, até da lixeira eu falava, porque tem muita coisa. Então, eu comecei a expor, mostrar esses pontos de encantamento. Então, começou chegando empresas querendo levar essa consultoria, às vezes, para eles mudarem alguns pontos. Ou também... Adaptado ali para a realidade deles. Sim, né? E também treinar a equipe. Que maravilha, que legal. Muito bom. E como é que você chega a ser CX? O Customer Experience é isso, é você pensar em cada ponto do contato, e do contato do cliente, né, do CX, e do Customer Success também, e também pro employee, pro funcionário. Muita palavra difícil. Meu Deus. A experiência do funcionário, a experiência do cliente. A gente focar em cada ponto dessa interação que você vai ter, desde o e-mail, desde onde ele vai encontrar no seu Instagram, desde chegar no local, por exemplo, você me chamou pro seu podcast, a forma que você me chama, quando eu chego aqui na porta, esses pontos... Cada ponto de contato, fazer essa experiência ser emocionante, ter esse uau. Fazer o ponto de contato ser excepcional. Como fazer ser diferente? O Mickey na porta ali pra você. Tinha um Mickey na porta? Não. Eu não vi. Não, aí vamos pensar esse mapa pra eu colocar o Mickey mais visível. Vou botar o Mickey mais visível. Aqui no Relacionando, a gente tem um momento que eu chamo que é o momento onboarding, que é poder receber você para a turma do Relacionando. É o momento do crachá da firma, tá? Eu vou pedir para você segurar uma plaquinha enquanto eu tiro uma foto sua. Vou montar o seu crachá aqui enquanto a gente segue conversando, tá bom? Por favor, segura a plaquinha. Eu vou fazer essa foto. E da onde veio essa ideia? Essa ideia veio da necessidade de se fazer uma experiência do convidado. Afinal de contas, não tem como a gente ter qualquer tipo de projeto tocado por pessoas que se importam com outras pessoas e que querem que essas pessoas entendam a importância de se relacionar, de trocar, de compartilhar, se você só vai fazer mais do mesmo. Exatamente. Eu poderia teve uma série de estúdios, por exemplo, que a gente buscou para poder montar o podcast, que eram basicamente uma TV, uma mesa e uma cortina preta. Não tinha uma personalidade, não tinha nada. Clima, né? Muda o clima. Poderia ter feito. Tem tanto podcast por aí que só precisa disso. Senta e faz a conversa acontecer. Com certeza o conteúdo é bom e não vai importar tanto, mas
olha a personalidade do lugar onde a gente está, o quanto isso influencia, Sim. né? Você chegou aqui, e aí os bastidores, vocês não viram isso, mas ela chegou aqui encantada com o lugar. E começou a filmar, começou a falar, cara, olha isso daqui, olha a palavrinha que ele colocou ali. Pô, isso já Eu me senti deixa... recebida. Eu me senti que vocês estavam me esperando. Você entra, senta para conversar com outra vibe, com uma outra energia, né? Então, essa é a grande Isso questão. é o clima organizacional, isso é o clima da Exatamente. empresa. Exatamente. E eu já imprimi, e agora que eu reparei que você saiu de olhinhos apertados. Ah, tá. Ah, mas tá ótimo. Não, vai ficar legal. Eu adoro. Vai ficar legal. É pequeno mesmo. Enquanto a gente... Isso que você falou é muito importante, porque é um dos pontos da Disney também. Uma empresa, uma loja, um podcast, ele não é feito de paredes. Ele é feito das pessoas que estão ali fazendo acontecer. Ele é feito dessa cultura. Sim. Do por trás do porquê você criou o podcast. O motivo de você estar chamando um convidado. Então, como a cultura é importante e como ela influencia no clima e de como o convidado vai se sentir. Como um cliente que vai entrar numa loja vai se sentir. Pouca gente sabe disso, mas o podcast, ele não rende absolutamente nada, assim, financeiramente, tá? Não temos patrocinador, já tentamos até, mas não temos patrocinador, não temos investidor, não temos... o único dinheiro que sai é do meu próprio bolso. E as pessoas olham e falam assim, mas por que você segue fazendo? Eu sigo fazendo porque tem valores em mim específicos que estão sendo atendidos quando eu sento aqui para fazer isso. Se eu for entrar nessa parte de valores, eu vou ficar horas falando. Então, assim, não entro nessa parte específica, mas tem valores em mim que são atendidos. E tem retornos para mim, agregados, valores agregados aí de retorno, que só funcionaria para mim, provavelmente. Uma delas é abrir portas para palestrar e estar no palco e tudo mais, e provavelmente essas palestras talvez comecem um dia a realmente bancar o podcast. Mas vai, porque sua palestra, como gostar de gente apesar de pessoas... Todo mundo quer saber disso. Todo mundo quer saber disso. E então, é disso que eu tô falando. É poder dar uma experiência muito legal para mim mesmo. Em troca, eu ofereço uma experiência muito legal para vocês. E vocês me oferecem o que vocês têm de melhor aqui para fechar essa conta, para fechar esse ciclo. Uma dança, né? É uma valsa perfeita. E é por isso que eu acho que essa palavra encantamento ela é tão importante. Por isso que você ganha um crachá quando vem aqui. Eu quero que você leve alguma coisa para casa que marque a tua presença aqui. Eu já participei de vários outros podcasts que eu simplesmente sentei, gravei. A única lembrança que eu tenho daquilo lá é um vídeo no YouTube, que tá lá e não vai sair de lá. Né? As pessoas estão indo embora daqui com qual lembrança daqui? Elas vão embora daqui com um crachazinho que elas vão pendurar em algum lugar, elas vão olhar, elas vão postar um dia um TBT falando que participaram. Então é disso que a gente está falando. E pegando esse gancho que eu tô falando, eu quero entrar justamente no porquê você realmente está aqui, que é o projeto Conectar. Né? Estamos falando aqui sobre conexão entre pessoas, podcasts e etc. E fruto dessa sua experiência na Disney, com Customer Experience, né, sai o projeto de jogo de cartas. Sim. Que eu quero entender qual foi a sementinha, quando apareceu, e eu quero mostrar para as pessoas na tela do que se trata. Então, Lucas, segura aí só um pouquinho, deixa ela falar um pouco sobre como isso começou, e eu quero botar um vídeo ali que tem no seu Instagram pra gente ver um pouco melhor. Conta pra mim. Ai, que legal. Eu faço psicologia, né? Tô me formando no final desse ano. Legal. E desde criança eu comecei a fazer muitas perguntas mesmo. Então eu chegava na minha mãe e falei, mãe, eu lembro, eu tinha 7 anos, minha mãe tem um diário e ela coloca essas perguntas que eu fazia desde criança, porque eram perguntas muito diferentes mesmo. Eu falava, mãe, o que você sentiu a primeira vez que você me segurou no colo? Então, é uma pergunta que eu gostava muito de fazer quando era criança também, eu chegava em qualquer casal e perguntava, como vocês se conheceram? Qual foi a primeira impressão que você teve dessa pessoa? E tá lá tudo escrito, a data. E eram muitas perguntas, porque eu realmente estava interessada nas pessoas. Eu queria saber, cada um carrega muita história. E é muito difícil acessar elas hoje em dia. Porque a gente conversa, a gente conhece muita gente, mas a gente não conhece as pessoas de verdade. Sim.
Então, eu fazia muito dessas perguntas. Teve um caso, um acontecimento. Meus avós queriam se separar. Já tinham muitos anos, já estavam com Olha. 70 anos. E eles queriam se separar, porque eles não conversavam, e tava ruim. Minha mãe levava cada um no psicólogo, minha família levava cada um, tentava junto, mas eles não conversavam. Sempre ficavam muito da defensiva. E eu tinha 10 anos, tem esse contrato também. Porque a minha família guarda muitas dessas coisinhas, né? E são muitos primos, são 7 primos, crianças. Eu sou uma das mais velhas, a segunda mais velha. Então eu falei, mãe, vamos todo mundo se juntar. Deixa eu ficar na sala com eles. Pedi pra ela imprimir algumas fotos. E fiz um cartaz gigante. E falei assim, deixa eu ficar só com os primos na sala com meus 2 avós. Aí eu anotei uma pergunta, cada primo, eu anotei uma pergunta aqui num papelzinho, e cada primo, no momento, ia fazer essa pergunta para meus avós. Então, desde as perguntas, como vocês se conheceram? Qual foi a primeira coisa que você reparou nele? O que você mais valoriza na família que vocês criaram? Qual é o maior orgulho desses, eram, acho que 50 anos juntos? Então, comecei a fazer essas perguntas. E, finalmente, eles foram vulneráveis. Que é uma das coisas que tem na caixinha, que eu vou te dar agora, já ia dar depois. Obrigado. Que é, comece o jogo vulnerável, termine conectado. E uma cartinha. Muito obrigado. Que é esse o foco. Pra você se conectar, você tem que ser vulnerável. Então, meus avós finalmente conseguiram ser vulnerável. Quebrar essa barreira de eu estou certo, eu estou errado. Mas não. Olha só o que a gente passou. Realmente você lembra daquilo? E eles choraram. Eu não vou falar que eles voltaram totalmente felizes, mas a gente fez um acordo. Teve uma mudança. Teve uma mudança. Fez um acordo de... Ela ia continuar fazendo a comida dele, porque ele falou que pra ele aquilo era muito importante. E ela parou de fazer. E ela falou assim, não, então eu volto a fazer a comida. E ele ia voltar a dormir com ela, porque pra ela era muito importante ele estar na mesma cama. Então a gente conseguiu, eu consegui ver, né, o que cada um valorizava, porque eles não falavam. É uma coisa muito boba ele querer a comida dela. E é uma coisa muito boba, ela tá reclamando com ele, brigou com ele, mas à noite ela queria que ele voltasse pra cama e dormisse na cama. Então eram coisas muito pequenas que a gente não consegue descobrir se a gente não conversa. E conversa de verdade. Então a gente fez esse contrato, assinei, fiz cada primo assinar, fiz os 3 filhos assinarem. E depois disso começou a melhorar, melhorando, e meu avô já faleceu. Mas eu posso dizer, minha família toda sabe, que eles foram muito felizes nos últimos anos. Minha família me agradeceu tanto de andar de mão dada, de beijar, de voltar a ter um amor, porque os 2 puderam ser vulneráveis. Ou seja, esse jogo vem com uma bênção gigantesca, né? Porque olha a energia que existe nele, né? É maravilhoso. Existe, o projeto Conectar. Existe um desse aqui aberto pra gente... Esse é pra você então abrir. posso abrir agora, beleza. Vamos colocar na tela, então, o Instagram do Projeto Conectar. Promovemos conexões, pule conversas superficiais e tenha interações emocionantes. Cara, tá muito bem feitinho isso, né? Olha, quem indica vocês, psicólogos conectados, pedidos. Psicólogos, já existem psicólogos implantando... Sim, o jogo foi criado também por psicólogos, junto com a minha rede de conhecimentos e rede de psicólogos que eu conheço. A gente fez essas perguntas juntos, foram testadas as perguntas em consultórios antes de ir pro jogo. Toda pergunta, foram criadas mais de 500 perguntas. Olha só. Então, a gente foi testando com desenvolvedores de jogos também, depois de passar pelos psicólogos, para ver quais eram as melhores perguntas para ter no jogo. E perguntas que não causam desavenças. Ok. Que não vão... Ninguém vai sair triste do jogo. Mas a gente vai tocar em pontos muito importantes. E... É um desafio, porque você tem que escolher muito bem essas perguntas, porque para não tocar, não criar um constrangimento, não criar uma situação... Né? Porque às vezes você faz uma pergunta tão boba, que parece boba, mas que pro outro mexe ali numa ferida que não deveria. Né? E para conhecer alguém profundamente, a gente tem que saber todas as fases dela. Seja como foi na infância, onde que ela quer morar, o que ela quer ser, como ela se relaciona, como ela vê o trabalho, o que ela se importa, o que ela não gosta. Então a gente dividiu essas categorias, porque
em tese, quando você joga o jogo, você conhece uma pessoa por completo. Você passa por todas essas fases que são importantes pra conhecer alguém. Isso de uma forma leve, gamificada e que não causam atrito, só causa conexão. Que bacana. Esse aqui é o seu crachá, então agora você faz parte aí da turma do Que Relaciocinando. legal! Se quiser mostrar Muito obrigada! como é que ficou. Adorei. Uhul, tô contratada. A gente só evita esse tipo de fala, porque depois vem com processo trabalhista. Não, eu tô sendo muito bem tratada. Você toma café? Eu tomo muito café. Toma muito café, é ótimo. Pessoas que lidam com gente precisam de muito café. Eu acho que eu tô do adulto. Eu acho que se você não é viciado em café, é porque você não é adulto o suficiente ainda. Ah, sim, verdade. Mas você também não parece tão adulta assim o suficiente também, né? Ai, que bom, obrigada. Mas Com eu certeza, estou, eu tenho 45 26 anos você não anos. tem. Vamos abrir, então, o jogo pra gente entender um pouco melhor dele. Aqui. Vamos. E a Disney também me ajudou muito a criar o jogo. É? Quando eu cheguei lá, eu trabalhei como greeter. Eu dava oi. Greeter. Minha função, a Disney me contratou para dar oi. Oi, tá bom. Eu saía em mesa dando oi. Eu dava oi às pessoas que eram bem-vindas ao parque. Eu perguntava, criava momentos mágicos. Então, eu via alguém triste, eu via alguém feliz demais. Eu ia lá e criava um momento mágico com aquela pessoa. Tem um videozinho aqui. Desce um pouquinho, Lucas, por favor. Eu não lembro agora qual foi um que você chegou numa loja. Ah, esse daqui, ó. Esse é bem aqui embaixo. Isso, esse. A dona dessa loja é incrível. Lucy. Quando você entra em uma casa de jogos e encontra o jogo que você criou. Então isso tá acontecendo então agora. Ele tá em casas de jogos, ele tá em consultórios sendo usados. Ele é muito usado por profissionais, psicólogos. Obrigado, que Lucas. tratam, que conversam, né, que estão atendendo pessoas com autismo. Porque é muito difícil para trabalhar a comunicação com essas pessoas. Ok. Porque não é o psicólogo que tá fazendo a pergunta, é a carta. É a carta. A pessoa que vai escolher qual pergunta vai querer responder, qual não, qual que ela se interessa. Então é muito interessante. Tem algum videozinho Que explica o jogo? Que faz um resumo pra Tem gente? sim, quer colocar no Rios? Só Vamos. na aba Rios? Na aba Rios. Aí eu acho que desce lá embaixo. Pode descendo mais. Eu acho que é o primeiro. Se é o primeiro, então Esse do Risadas. Como se joga o projeto Conectar? Nas regras, fala que quem começa tem o nome mais curto e se der empate, o menor dedo mindinho. O jogo é dividido em 3 níveis e começa tirando as cartas do nível 1. São cartas quebra-gelo, pra se conectar e conhecer melhor as pessoas. Perguntas como o que a tela de fundo do seu celular diz sobre você. Após algumas perguntas, os jogadores vão para a fase número 2. São perguntas mais profundas para se conectar de verdade. E nessa fase tem muito choro e muitas risadas. O jogo acaba com a carta final. Você só vai descobrir quando comprar o jogo. Como se joga o projeto Conectar? Tudo bem. Uma das perguntas Tem o nome mais curto e se der tudo tem intenção no jogo. A cor, a ilustração, as regras. E pra você começar o jogo, você começa vendo quem tem o nome completo mais curto. Ok. Por quê? Porque normalmente a gente não sabe o nome completo das pessoas. Isso já força você a descobrir o nome inteiro das pessoas. Você vai perguntar o nome, Olha que que bem é pensado. como no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O nome é uma das palavras sonoras mais bonitas pra aquela pessoa, o seu próprio nome. Sim. E a gente gosta de falar da gente. Então, qual é o seu nome favorito? Ou, qual é o seu nome completo? Felipe dos Santos Silva, o nome mais simples do mundo. O meu é Maria Alice Ribeiro Melo. E se dá empate, porque vocês vão conversar sobre o nome de vocês, a gente tem essa outra parte de ver quem tem o menor dedo mindinho, pra promover o toque de uma forma singela, sem esqueci a palavra. Sem ser muito invasivo, mas pra você promover o toque, porque no toque a gente se conecta. Então a gente vai tocar os dedinhos pra ver quem tem um dedo menor pra isso. Pra você começar o jogo já sabendo o nome completo da pessoa e tocando na pessoa. Bom, o meu nome é o menor, então o seu é maiorzinho. Vamos colocar aqui. Nós temos 2 bolinhos de cartas, certo? Uhum. Por que nós temos 2 bolinhos de cartas? Porque a gente começa com as perguntas quebra-gelo. Pra ser um jogo,
a gente pensou em fazer um jogo gamificado. Tá. Não é só simplesmente... Tem muitos... Tem cartas também de perguntas que você chegar, vamos fazer perguntas, mas não. Para você trabalhar em temas mais profundos e ter melhores respostas, a gente precisa primeiro quebrar o gelo. Ok. Então, você começa com as perguntas do número da fase 1. E aqui nas regras fala, depois de certo X níveis de perguntas, você vai para 2. Ah, tá. Esse aqui é só Esse é o manual de regras. Um manual de regras. Agora que eu tô vendo que tem o dedinho aqui Isso. com o número 1 e tem o dedinho aqui com o número 2. E aqui, a pergunta final, que é lida no final do jogo. Final, deixa pra lá. Então, teoricamente, eu começo pegando a pergunta da fase 1. E você lê pra mim. E eu vou ler pra você. E aqui tá dizendo qual foi a sua primeira impressão quando me conheceu. Olha só. Você escolheu isso aqui. Não escolhi, tava lacrado. Primeira impressão que eu te conheci, que você fazia muito piadas por causa do nome da sua palestra, como fazer amigos e influenciar pessoas. E que você estava há muito tempo no mercado, porque você falava com muita seriedade, com muita propriedade. E que você era muito aberto a conexões, porque você seguiu, já chamou pro podcast. Falei, que legal! Como ele realmente gosta disso e valoriza isso ao ponto de chamar uma pessoa que ele achou legal e ser aberto com ela. Se você mostra essa abertura, é porque você realmente dá essa abertura para as pessoas conhecerem mais. Legal. Aí depois da pergunta... Você responde a mesma pergunta? Você tem a oportunidade de responder, mas se não quiser, eu pego a outra e faço pra você. Ah, tá. Pra gente... Isso, deixa eu pegar pra uma. gente diversificar bem. Qual foi o último filme que te fez chorar? O último filme que me fez chorar. Aí é que tá, né? O problema é o nome do filme. Mas era um filme sobre um rapaz que foi pra uma fazenda, daquelas que fica bem longe. Ele conhece uma mulher lá, que é uma vizinha. E aí ele começa a desenvolver um relacionamento com ela e etc. O que eu sei, e aí como não tem o nome do filme, não vai ser spoiler, é que depois de muito tempo daquele filme tá realmente desenvolvendo aquele relacionamento, a única coisa que você não espera é que de repente, do nada, um ônibus vem e atropela essa mulher. Eu tomei um susto, como eu não costumo tomar em filmes, que normalmente, por ser publicitário e tudo mais, eu entro na história, mas eu começo meio que sabe quando você começa a tentar adivinhar o que vai acontecer? Você meio que sabe. Me pegou de um jeito que eu olhei e falei, mano, como assim? Fiquei curiosa. Fiquei curiosa ver esse filme. Que você gosta de isso filme de romance, então? Gosto também, gosto de tudo um pouco menos de terror, que terror não... Nossa, adoro filme de terror. Não me pega. Adoro. Mas eu olhei, e eu comecei a chorar. Quando eu peguei, eu tava chorando. Você chorou? Gente... Mano, tipo, eu senti o que aquele cara tava sentindo. E eu falei, cara, ela foi arrancada do filme. Porque ela parecia ser uma protagonista, sabe? Tipo, ela foi arrancada do filme. Então, foi nesse filme aí que eu lembro. Eu acho que eu sei. Não, mas não tem Fazenda. Mas tem um que é isso. Ele já é um filme com uma certa idade. Ah, tá. Então. Mas não é tão novo assim. Então, recente mesmo, não tem nenhum filme que tenha me feito chorar. Só quando Olha que legal, com essa pergunta, eu sei que você... Com essa pergunta, eu sei que você é publicitário, que você gosta de filmes de romance, que você tenta adivinhar como que acontece os filmes, e com o psicólogo analisando isso também, ele consegue ver várias coisas além do que você falou. Então, uma pergunta causa muito conexão. Você sabe que eu gosto de filmes de terror agora, sobre outras coisas. Ó, deixa eu fazer outra. Que loucura. Esse daqui é legal. Se a pessoa na sua frente, eu, fosse colecionar alguma coisa, o que você acha que eu colecionaria? Eu acho que você colecionaria bichos de pelúcia. Eu coleciono bichos de pelúcia. Eu coleciono. Porque alguma coisa nos bichos de pelúcia tem ali como se você estivesse realmente gerando uma relação com eles. Opa! E aí agora você também tá percebendo que eu falo muito com as mãos. E eu imagino que você dê nome pros seus bichos de pelúcia. Não dou. Isso aí é demais. Não dou nome. Não tem nome. E eu acho que você colecionaria figuras, aquelas figuras tipo Funko, essas coisas de... Você falou Mary Jane, então algumas coisas da Marvel, da DC. Sim. Você coleciona? Colecionar é uma palavra muito forte, mas tenho vários. Tenho vários que ficam guardadinhos, mas não sou que nem tem um amigo meu que ele literalmente coleciona, guarda
limpa. Que não pode mexer na caixa. Limpa constantemente. Tem um vídeo que ele lançou recentemente que é sobre isso, que fala como é que você cuida dos seus Funko Que Pops. legal. Daniel, um abraço pra você. Então eu olhava e falava, caramba, mas é um comprometimento muito grande, né? Eu não tenho um comprometimento assim com os meus bonecos, action figures, essas coisas. Eles só existem pra decorar mesmo. Que legal. Que bacana. Vamos ver aqui. Ô, Lucas, você acha que há um motivo especial pelo qual nos conhecemos? Muito? Qual? Seja um pouco mais detalhista, por favor. Mais detalhista? Eu acho que todo mundo tem um propósito quando... Você acha que muita gente tem um propósito quando Acho que todas. Todas as pessoas têm um propósito? Quando duas pessoas se encontram. Muito Eu acho que é bom. por conta disso. Aí, ó. Né? Da onde a gente ia falar sobre isso? E de Pois forma é. tão rápida? É verdade. É muito rápido. E você consegue falar, ele participou, todo mundo consegue participar. Porque não sou eu que tô fazendo a pergunta, é a carta. É divertido. É divertido. E aí, Depois o a gente que faz a responder. gente ir para a fase 2? Depende do número de pessoas. Por Tá. exemplo, 2 pessoas jogando, quando eu respondo umas 5 ou 6 perguntas da fase 1, você também, a gente vai pra 2. Tá. Mas vamos pra 2 agora. Vamos. E aí eu quero entender o que tá acontecendo quando a gente vai para a fase 2. O que é que tá acontecendo quando a gente vai pra fase 2? São perguntas mais profundas. Mais profundas. Essas daqui são perguntas quebra-gelo, pra gente realmente criar. Ah, sim, tanto que você consegue, né, dar risada, Sim. e falar bobagem e tudo mais. Então, o que te traz paz quando você se sente ansiosa? É uma pergunta que, se a gente começasse a jogar com essa pergunta, não seriam perguntas, a gente não teria umas respostas tão profundas É verdade. quanto se a gente já passou por algumas fases de conhecimento quebra-gelo. Então, o que te traz paz quando você se sente ansiosa? Me traz paz. Comer McDonald's, Sério? ver filmes. Olha, você pega o carro, vai pro Mac e fala, beleza, é aqui que eu vou encontrar paz. Que louco, cara. Não, eu também tenho isso comendo. Eu Aham. também encontro minha paz comendo. Mas eu achei que o McDonald's é bem É específico. bem específico. Antes era o McFish, aí tiraram, né? Mas às vezes volta. Aí tiraram sua paz. Tiraram minha paz. Aí você voltou a ficar ansiosa. Tiraram. Ok, Deixa eu ver uma pra você. vai lá. Tem várias aqui, deixa eu ver. Na sua infância, o que você gostaria de ser quando você crescesse? Você do passado estaria feliz com a sua vida hoje? Muito bom. Quando eu era criança, era certeza absoluta que eu iria ser ator. Isso era legal. certeza. Quando eu comecei a fazer teatro, acho que ainda mais essa certeza se amplificou. Eu fazia teatro infantil. Como criança, eu fazia teatro infantil também. Então eram peças da Bruxinha. Rei Leão. Peças bem inocentes, assim. Mas ainda assim, apresentava pras mães, pros pais, e vinham mães virar pra mim e falar assim, eu acho que você tinha que investir nisso porque você leva jeito pra coisa e tal. Quando eu, uma vez olhei e falei, eu gosto de coisas diferentes, assim, né? Eu falei, eu quero fazer um curso de dublagem. E aí fui fazer Eu um sou curso... dubladora e A atriz. gente vai entrar nisso porque eu lembrei disso agora. Cara, eu me senti tão bem fazendo aquilo, né? Entrando na alma de um personagem pra dar a ele, né? E Tipo, você a tem sua... uma voz muito boa, muito limpa, forte. Eu só não tenho mais já devia ter cuidado dela ao longo dos anos, né? Porque teria sido muito legal. Ainda tem como ser, a gente conversa. Mas eu olhei e falei, cara, falei pros meus pais isso, eles olharam e falaram, não, a gente quer que você ganhe dinheiro nessa vida, então você não vai ser ator. Aí eu falei, beleza, então tudo bem. Por eles eu seria arquiteto, ou então dentista, aquele pacote básico, né? Acabei não sendo. Hoje, se eu olhasse para o que eu tô fazendo, não para minha profissão oficial como designer gráfico, que é meu ofício, mas como palestrante, podcaster, etc., essa criança estaria feliz sim, tenho certeza disso. Com certeza. Como designer eu não tenho muita certeza. Eu mesmo não sou o maior fã da minha profissão. Gosto porque eu sei que é o que eu sei fazer. Se eu tiver que sentar e desenhar as cartas, redesenhar essas cartas aqui e tudo mais, eu sei que eu vou fazer e vou fazer com... Vou me divertir fazendo. Mas não sou o maior fã da minha profissão, né? Então tem isso aí. Você... Um pouquinho, mas que legal, como a sua criança interior estaria feliz de saber que você comanda um podcast. Sim. Que você promove a alegria e fala com milhões de pessoas em cima de um palco. Imagina se ela imaginasse isso. Porque quando você fazia um teatro, você fazia cheio de gente. Sim, Agora as pessoas param pra ver você. Ver você falando. exatamente. Isso é muito legal. Isso é verdade.
E você já era atriz antes de você começar todo esse processo de Da Disney? Disney? Não. Não. Eu cheguei da Disney e eu falei, nossa, que legal isso. Eu quero tá no palco. Mas eu era muito tímida, então a psicóloga me falou, entra no teatro. Olha isso. Pra eu começar a falar melhor em público. A sua voz, na hora que a gente ouve ela, já fala, cara, caberia em muitos personagens. Porque é uma voz mais aguda, né? Uma voz que eu consigo enxergar mais em desenho animado. Sim, né? sim. Você já teve essa oportunidade? Já. Pra você ser dubladora depois de uma certa idade, depois de 18 anos, você precisa ter a DRT. Sim. Que é uma carteira de ator, né? É de tipo artista. a OAB dos atores. Você Isso. precisa ter, senão você não... Então, eu entrei no teatro, comecei a fazer teatro, fiz teatro infantil, fiz muitas princesas, fiz muito tudo. E aí, me interessei, comecei a trabalhar com isso durante 2 anos. Tirei a minha DRT. E aí, com a internet, quando eu comecei a postar os vídeos, as pessoas falaram, nossa, eu gostei muito da sua voz é muito legal e tudo mais. E eu comecei a entrar em curso de teatro. E eu acabei me dando muito bem. Foi uma facilidade ali a começar a aprender. É bem difícil, muitas coisas. Tem que ouvir a voz, traduzir, ver o tom. Mas aí eu comecei a focar muito nisso. E mudei para o Rio de Janeiro. Conheci pessoas incríveis, como o Felipe Drummond. Ele cuida de um estúdio de dublagem, faz muita dublagem pra Netflix, pra HBO, pra Paramount. E aí eu consegui fazer algumas dublagens de desenho. Muito legal. De Handmaid's O curso que eu fiz Tale. foi livre, então era mais pra experimentar. Vou te passar né? depois. O Não Felipe tá com um curso. Mas eu lembro que 2 professores meus, um era o do Bob Esponja, né? Que foi com ele que eu entendi que legal. Eu quando sei, ele bota o dedo na garganta e faz... Aham. né? Eu tô sem voz agora, então não vou conseguir fazer, mas eu consigo. E Wendell Bezerra. E a do Cebolinha, Angélica alguma coisa. A dubladora do Cebolinha, que pra muita gente não sabe, mas é uma mulher. Sim, como por exemplo a Úrsula. A Úrsula Bezerra, o irmão do Wendell, ela é dubladora do Naruto. Eu adoro dublagem, adoro. Eu fico horas ouvindo podcasts com dubladores. Acho que a gente tem um potencial maravilhoso no Brasil. Talvez seja provavelmente a melhor dublagem do mundo, né? E é impressionante. As pessoas precisam parar de desdenhar da dublagem. Tudo bem, é difícil você ver um filme americano, um filme italiano, espanhol, e aí você vê que a boquinha não tá indo no mesmo... Você precisa abstrair daquilo. Mas a animação, por exemplo, não tem isso, né? Você consegue embarcar melhor ainda na animação quando você escuta a voz brasileira, Sim. né? Então, como Mas a olha gente que tá... interessante. Aonde que eu saberia essas coisas de Pois você? é, de uma forma tão Exatamente. rápida. Eu quero pular pra carta final, porque a gente está com pouco tempo. Vamos. Pra gente entender... se bem que a gente vai acabar dando um spoiler A aqui. carta final é um segredo, mas a gente faz ela. Não, a gente não vai fazer Não. pra que você possa adquirir o jogo e você consiga jogar com a sua família Mas e é muito descobrir qual é. não só com a família, sozinho, com É, o namorado. Treinando as pessoas em momentos... Porque assim, pra gente... Igual a gente falou, a empresa é feita de cultura, do Sim. clima. Então, fazer os funcionários se conhecerem melhor, o líder conhecer melhor os funcionários, quebrar essa barreira e trazer mais vulnerabilidade e conexão entre as pessoas, a gente não vê só um funcionário. A gente vê alguém que tem esse sonho de ser ator, de ver alguém que sonha em fazer isso e tá feliz com o trabalho e o que ele sabe fazer melhor, o que ele valoriza. Então, na hora que eu vou te pedir alguma coisa, na hora que você for me entregar alguma coisa, ou até quando a gente tá no nosso horário de descanso, eu vou falar com você. A gente fala com muito mais carinho, a gente tem muito mais conexão e conhece melhor a pessoa. Então é muito importante conhecer as pessoas e Sim. conhecer uma pessoa de forma leve, gamificada. Então o jogo é pra isso. E aí eu quero falar com você a respeito exatamente desse universo corporativo em relação ao seu jogo, porque essa foi uma das primeiras perguntas que eu te fiz no convite. Sim. Se também poderia ser aplicado dentro do universo de uma empresa. Eu não vou ter aqui para te mostrar agora, mas saiu uma matéria na Pequenas Empresas Grandes Negócios de uma moça que viralizou. Essa moça viralizou porque ela falou o seguinte: poxa, o RH da empresa resolve chamar todo mundo para fazer uma dinâmica online, para fazer como se fosse aquele jogo de perguntas e respostas americano, que eu não lembro agora, mas Verdade ou consequência? Esqueci o nome agora do jogo, mas depois eu vou lembrar. Mas é um jogo que você vai fazendo perguntas justamente para
meio que conhecer as pessoas e tal. E ela fala muito brava, muito pé da vida, que ela tá ali pra trabalhar, pra entregar o projeto dela. Ela não tá interessada no que a pessoa faz no feriado dela, se ela gosta de chocolate ou de coxinha. Ela não tá interessada em nada disso, ela só quer trabalhar. E pegando num momento onde a gente está com o trabalho remoto, né, ainda com muita presença desde a época da pandemia, tudo bem que algumas empresas estão voltando e tal, o que mais me deixa curioso é como que você dribla pessoas que têm essa barreira tão grande, né, como, por exemplo, se conectar com os outros colegas de trabalho dentro da própria empresa, mas ao mesmo tempo, em que momento que um RH, que uma gestão de pessoas pode olhar e falar, é aqui, ó, que a gente implementa esse jogo. Pra não chegar na hora errada, pra não chegar com inconveniente, pra não chegar e criar um constrangimento porque ninguém quis participar. Sim. Acho que o que mais me deixa curioso é isso. Como é que você entra com isso numa empresa? O jogo já é usado em algumas empresas em momentos diferentes. Por exemplo, uma empresa entrou em contato querendo comprar o jogo porque eles iam fazer um retiro de líderes. E o caminho até chegar lá, de 1 hora, eles queriam já fazer essa experiência do funcionário, para eles já se conectarem nesse caminho de ônibus de 1 hora. Então era um negócio off-site ali, tipo. Sim, então elas pegaram o jogo e implementaram o jogo nesse caminho de ônibus. Para as pessoas que estavam ali, os líderes que trabalham muitas vezes em locais diferentes, um no interior de São Paulo, um em Minas, se conhecerem mais e usarem esse caminho já para se conectarem. Perfeito. Então, foi usada a primeira fase do jogo nesse caminho. E quando chegaram antes da atividade, usaram a segunda fase do jogo. O jogo é usado também junto com, antes de um workshop, antes de alguma palestra, porque o jogo tem uma intenção. Então, para eles se conectarem com uma intenção. Então, junta as pessoas em quartetos, dão algumas fases, algumas perguntas já pré-selecionadas para o que você quer trabalhar ali, o que faz sentido com a palestra que vai ter, ou também com as palestras que a gente promove, de como ter melhores conversas, como ter conversas difíceis, e utilizar o jogo ali para dar um quebra-gelo para as pessoas se conectarem melhor. Ou em um momento que tem uma desavença entre a equipe, que precisa trabalhar um pouquinho mais o clima. Então, utilizar esses workshops entre os líderes também, para os líderes se conhecerem melhor e os líderes trabalharem com os funcionários para trabalhar temas que estão em atrito. Ele é usado também na hora da seleção, para ver se o candidato está Numa seleção? Um treinamento ou em seleção para ver se o candidato tá de acordo com os valores da empresa. Ia ser engraçado, né? Você chega pra uma entrevista de emprego, o cara abre um jogo, pega uma cartinha e fala aí, responde essa daqui agora. A gente tá no meio da seleção, eu posso selecionar algumas cartas que eu já quero e falar vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos fazer das perguntas 1 pra ver o que ele valoriza. Sim. Pra ver se faz sentido, por exemplo. Deixa eu pegar da fase 2. Sempre é bom selecionar, porque, como a gente falou, tem a roda da vida. Fala de todos esses pontos. Sim. Então, fala onde que ele se vê daqui a 5 anos. São algumas perguntas que são importantes, mas não é aquele básico, tipo... tô numa entrevista. Onde você quer morar? Não vai ser assim. Verdade. Quem vai perguntar o jogo? E tem um sentido por trás disso. A roda da vida foi determinante para vocês construírem algumas perguntas daí. Algumas sim, algumas sim. Pessoal, profissional, espiritual e tem um último lá que eu não lembro agora, que é amoroso. Sim, mas a gente foca também mais na psicologia analítica, de algumas perguntas que são importantes estar usando. Bacana, legal. Descreva a sua vida em 3 palavras. Isso é muito importante saber. Como que é a vida da pessoa? Como que você descreveria a sua vida em 3 palavras? Demorar demais também pra... Talvez ela mesma não esteja muito com autoconhecimento em dia, né? Não, mas também, se eu fizer essa pergunta direto pra você, vai ser um pouco... caramba, por que ela quer saber disso? Mas é a carta perguntando. Então vai ser mais leve, é a primeira fase, a pessoa vai se sentir mais confortável em responder. Dessas perguntas a gente vai ver, a gente tá procurando alguém pra essa área. Faz sentido essas respostas. Sim. Bacana. Conte algo que te ofendeu muito quando falaram pra você. Conte algo que te ofendeu muito quando falaram pra você. Alguém falar que você não é capaz. A pessoa vê, caramba, ela quer isso. É isso que ela valoriza. Então, é de uma forma muito... fala 3 hobbies que você gostaria de ter no momento.
Muito bom. Isso aqui é importante, ó. Quais são os 3 valores mais importantes pra você e como influenciam em suas decisões e ações? Isso é muito importante pro RH saber. Essa daí é uma bela pergunta de seleção mesmo, de recrutamento e seleção, com certeza. Porque acho que fica claro que, às vezes, se você não souber entrar com isso, parece que você está forçando a barra, né? Com algum tipo de dinâmica de grupo pré-estabelecida para que essas pessoas possam desenvolver algo que elas não querem. Que aí acho que é o mote do vídeo que a gente viu agora há pouco. Mas imagina uma pergunta, você prefere coxinha ou brigadeiro? São perguntas que realmente, quando não tem essa base, tem muitas ferramentas de Sim. perguntas. E que realmente irritam Sim. algumas pessoas porque elas não veem o motivo daquilo. Então, falar que é um jogo criado por psicólogos para promover conexões, que tem um quebra-gelo, que prepara as pessoas para outros tipos de pergunta, tem a pergunta final para você saber para onde você quer ir, para você onde você tá indo e onde você tem que chegar, é muito diferente. É muito diferente a gente chegar, gente, alguém que você não conhece. Eu vou ter 2 perguntas pré-selecionadas e vocês vão ter 10 minutos para falar essas perguntas, conversar com essas perguntas. Então, sempre quando alguém compra um jogo de empresa, a gente tem uma série de how to apply, como aplicar esse jogo em determinada situação. Cara, eu gostei muito mesmo. Quando eu vi no Instagram, olhei e falei, cara, eu preciso entender um pouco melhor, porque o potencial disso, ele provavelmente é muito grande, não só, a gente vê muita imagem ali no seu Instagram da coisa acontecendo numa sala, com pessoas, de uma família, talvez, e etc. Eu olhei e falei, não, mas isso provavelmente tem um potencial corporativo muito grande. Apesar de eu não ter visto muito, talvez eu não tenha encontrado ali, muitas referências a isso lá, eu olhei e falei, não, ela precisa sentar nessa mesa para contar um pouco mais pra gente, porque amanhã pode ser que o RH que tá assistindo a gente olhe e fale, Ai, tomara. já encomenda uma caixinha dessa aí, porque era o que faltava para aquele evento que a gente vai fazer. E é muito legal também como um brinde corporativo. Um brinde Entregar corporativo. uma garrafa com a logo da empresa. A gente faz esses jogos com perguntas específicas com a logo da empresa também. Bacana aí, ó. Então, por exemplo, em vez de entregar algo que vai custar caro com a logo da empresa e que não vai ter um simbolismo por trás daquilo, imagine entregar um jogo de perguntas que ela vai jogar com a família, que ele vai jogar com uma filha de 5 anos, que ele vai chegar em casa depois de um dia cansativo e criar valor daquilo e saber quem tá proporcionando isso é a empresa, o valor que isso tem. Fora que pai e mãe que trabalha bastante chega em casa e olha E faz fala, uma pergunta cara, dessa pro filho. eu ainda preciso brincar com os meus filhos ainda. Às vezes acaba as ideias, você já tá dando aqui, ó, uma Sim. solução que E vai é durar prático, é por leve. muito tempo. Você né? carrega isso daqui num jantar. Imagina chegar pros filhos e perguntar realmente. Não é o que eu tô perguntando, peguei essa carta sem querer aqui. O que está faltando pra você hoje? E ele fala, mamãe, eu gostei quando você me levou pra passear ali. Eu queria ir ali. Não, e o estímulo cognitivo para crianças, por exemplo, que sejam do espectro autista ou, Falar, às vezes, conseguir se comunicar. uma criança com síndrome de Down que demora um pouco mais para conseguir criar o cognitivo E como dele. trabalhar todos os pontos importantes pra conhecer alguém de uma forma rápida, de uma forma super prática e poderosa, né? Então, numa caixinha tem muito afeto, tem muita Tem muito. conexão. Tem muito mesmo, é verdade. A gente infelizmente chegou no fim do nosso episódio. Daria pra gente ficar aqui ainda mais um tempão, principalmente simulando ainda mais rodadas, porque isso aqui é muito divertido mesmo. Eu vou dizer pra você o seguinte, aquela câmera ali é sua, fica à vontade pra você promover suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, falar um pouco sobre o seu jogo, passar um recado final, fica à vontade, ela agora é só sua. Primeiro eu quero falar com você. Muito sim. obrigada, Felipe. Eu que Adorei te agradeço. conhecer mais profundamente. Você é admirável, todo o trabalho que você tá fazendo. Dá pra ver que você faz com amor. E agora você falando o que você queria fazer quando era criança. Sim. Dá pra ver que você fala, isso me faz feliz. Sim, faz sua criança interior, que sempre teve esses sonhos, muito feliz. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês que estão assistindo. Você consegue me encontrar pelo Maria Alice Melo. E o jogo no Projeto Conectar, só mandar um direct, também tem nosso contato, que a gente pode pensar em uma forma de você utilizar na sua empresa. A gente também faz os jogos como brinde corporativo, com a sua marca. E levar
os workshops, as palestras que a gente produz também e promove para a sua empresa, para fazer as pessoas realmente se conhecerem e criar um ambiente mais conectado, um ambiente... Porque pessoas conectadas dão lucro. Pessoas que a gente conhece vão conseguir falar de temas, a gente usar o potencial máximo das pessoas e descobrir qual que é esse potencial que muitas vezes é muito difícil de chegar. Então, com uma ferramenta, assim, tão gamificada, tão leve, a gente consegue ter resultados muito poderosos. Muito bom. Eu costumo dizer que a vida, tanto a corporativa como a pessoal, mas vamos focar na corporativa, ela é muito parecida com aquele filme, ou até mesmo aqueles espaços de jogos chamado Escape 60, Escape Room. Adoro Space 60. Nos filmes, normalmente, elas são presas numa sala por alguém muito sádico que está tentando fazer um experimento social e elas acordam trancadas dentro dessa sala. Você vai percebendo que à medida que elas vão entendendo como passar de sala para sala, é quando elas finalmente começam a se conectar, quando elas finalmente começam a entender o que importa para o outro, o que incomoda o outro, vai ficando mais fácil para elas se importarem e conseguirem ter criatividade. Quem é o melhor em fazer cada ação? Como Exatamente. você usar a ajuda do outro, porque ele acabou de falar que ele... eu trabalhei com isso. Nossa, tem uma coisa aqui, me ajuda aqui. E a gente é mais eficiente conhecendo o outro. A Exatamente. gente chega mais longe. E é por conta dessa conexão que você começa a entender de uma vez por todas por que conexão dá lucro, por exemplo, ou aumenta a sua produtividade. Eu sei que existem pessoas que acham que estão ali apenas para executar e entregar. Talvez estejam mesmo. Existem profissões que basicamente requerem de você execução. Mas a grande maioria, principalmente no mundo corporativo, requer conexão. É o coletivo que faz acontecer. E você pode não querer realmente saber o que aquela pessoa serviu no almoço, na ceia de Natal dela, junto com a família dela. Você pode querer não saber isso e tá tudo bem. Mas à medida que você vai entendendo o que é importante para a pessoa que está ali gastando aquele mesmo tempo junto com você, acredite, você tem novas ideias, você tem novas soluções e você entende como driblar alguns obstáculos que vão aparecer no meio do caminho simplesmente porque você entendeu o próximo. Olha que loucura, o seu tempo sendo melhor aproveitado porque você se esforçou para conhecer as outras pessoas. Parece que não, né? Mas é completamente possível gostar de gente, é completamente possível lidar com elas e querer saber cada vez mais sobre elas, como se fosse um jogo, como se fosse uma dança. As redes sociais do Relaciocinando são @relaciocinandopodcast no Instagram, @relaciocinando.podcast no TikTok, ouça a gente também no Spotify e no Deezer, e no YouTube, Relaciocinando Podcast. Vamos fazer o algoritmo descobrir de uma vez por todas que a gente existe para ficar. Se ele falar, você está procurando relacionando? Aperta embaixo, não, o que eu quis dizer é Relaciocinando Podcast. Vamos fazer junto esse projeto e cada vez mais longe. Muito obrigado por você ter participado, foi uma delícia. E eu agradeço a sua participação também. Até o próximo episódio.